Fala, meus amores! Boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo com a nossa Sexta Insana, Missão 6, Matemática, questões garantidas na sua prova. Estamos aqui, ó, em um outro cenário do Exatas para Gabaritar. Ó, que linda aí atrás. Exatas para Gabaritar, método Sormani e vamos quebrar a banquinha. Gente, deixa o like, curta, compartilha, tá? E vem comigo, vamos embora. Sexta Insana, missão 6. Vamos embora. Galera, tá aí o nosso lema de sempre. Encare a batalha e a gente chega junto, né? Essa vida de concurseiro não é fácil, tá? Mas se você fizer a sua parte e escolher o método certo, que é o método Sormani, não tem pra onde correr. Vamos embora. Vem comigo. Questões de olho na tela. Galera, tá aí uma questãozinha agora, ó, recente, do Instituto Consulpan sobre a parte de regra de 3 composta, né? E a gente sabe que regra de 3 composta, isso cai mais do que Neymar. A questão diz o seguinte: a Secretaria de Educação está organizando a montagem de kits escolares para os alunos da rede municipal. Sabe-se que 5 servidores conseguem montar 900 kits em 4 dias, trabalhando 6 horas por dia. E aí ele diz: dessa forma, para montar 2.700 kits em 6 dias, trabalhando 5 horas por dia, quantos servidores igualmente eficientes serão necessários? Galera, vamos lá. Ó, esse tipo de questão de regra de 3 composta, como é que a gente resolve? Utilizando o método da causa-consequência. Você vai procurar quem é o sujeito. O que o sujeito fizer é a consequência. O resto vai ser causa. Então vamos lá. Se você olhar aqui, o que é que acontece? Ó, o sujeito aqui, tá? São os servidores. O que é que os servidores estão fazendo? Montando kits. Então, a quantidade de kits montados é a consequência. Então, você vai lá, ó. Causa, consequência. O que é a consequência, professor? O que o sujeito faz, o que é produzido. Ou seja, a quantidade de quem, gente? De kits. Professor, e quem é a causa? O resto. Vamos lá. Quantidade de quem? De servidores. Quantidade de quem? De dias. E quantidade de quem, gente? De horas por dia, ó. E é só separar quem, gente? A consequência das causas. E aí é só colocar agora os dados. Lembre, sempre a consequência na última coluna. E ele diz, ó, 5 servidores conseguem montar 900 kits em 4 dias, trabalhando quanto? 6 horas por dia. Beleza? E aí ele diz, ó, para montar 2.700 kits em 6 dias, trabalhando 5 horas por dia, eu vou precisar aí, gente, de quantos servidores? Não sei, vou chamar de quem? De X. Galera, perceba. Molinho, molinho, ó, facinho, facinho. Beleza? Gente, e o que é que a gente faz agora? Lembra que sempre na causa você passa uma reta, ó, reto na causa, reto na causa. Sempre reto na causa, reto na causa. E aí, ó, a reta que está em cima desce
E a reta que está embaixo sobe. Tá vendo? Ó, reto, desce. Reto, sobe. Vou multiplicar aqui, ó, quem está na mesma reta. Quem? X vezes 6 vezes 5 vezes 900 igual, ó, a quem está na outra. Quem? 5 vezes 4 vezes 6 vezes 2.700. Ó, 5 vezes 4 vezes 6 vezes 2.700. Galera, uma igualdade é uma balança, né? Então, você pode tirar um peso de um lado, um peso do outro. Ó, vou tirar aqui, ó, 6 de um lado, 6 do outro. Vou tirar 5 de um lado, 5 do outro. Ó, quem é o X? O 900 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 4 vezes 2.000, quanto? E 700, ó, dividido por 900. Ó, 2.700 dividido por 900, sobra 3. Então, vai ficar quem, gente? 4 vezes 3, 12. 12 aí como resposta. Letra C. Ele poderia perguntar, sabe o quê? Quantos servidores a mais eu vou precisar? Aí, ó, a resposta seriam 7. Porque se eram 5 no início e agora tem 12, de 5 para 12 aumentou 7, mas não foi isso que ele pediu. Então, de boa na lagoa, resposta letra C. Vamos para a próxima. Gente, questão 2, uma questão agora recente, ó, da FGV. Certa loja de materiais de construção vende saco de cimento por R$30. Como havia muitos sacos no estoque, a loja anunciou a seguinte promoção na compra de sacos de cimento. Ó, olha a promoção. 25% de desconto no que exceder a 4 sacos. Gente, excedeu a 4 sacos, 25% de desconto. Walter aproveitou a promoção para comprar os 12 sacos de cimento que necessitava para sua obra em casa. E aí ele diz, nessa compra, Walter pagou um total de... Galera, vamos lá. Perceba que ele vai ter 25% de desconto no que exceder a 4 sacos. Então, gente, primeiro, os primeiros 4 sacos, ó, os primeiros 4 sacos, o cara vai pagar o quê? R$30. E aí, ó, 4 vezes 30, quanto, gente? 100 e quanto? E 20. E agora, professor? Gente, agora eu vou ter um desconto de quanto? De 25%. Então, veja, ó. Para os 4 primeiros sacos, o cara vai pagar lá R$30. O cara vai pagar lá R$30. Então, 4 vezes 30, ó, vai dar quanto? 120. Professor, e agora? Os outros 8 sacos, já que ele está comprando 12, aí ele vai ter o quê? 25% de quem? De desconto. Gente, vamos fazer assim, ó, na humildade. 25% de R$30. 25%, para quem não lembra, eu sempre digo, ó, 50% dividir por 2. 25% dividir por 4. Então, se eu pego 30 aqui, ó, e divido por 4, isso vai dar quanto? Gente, dividir por 4 é meiar 2 vezes, é dividir por 2 2 vezes. Por exemplo, metade de 30. Metade de 30, professor, é 15. E metade de 15? 7,50. Então, ó, veja,
ele tem um desconto de R$ 7,50. Então, ele vai pagar quanto por cada saco? É só fazer 30 menos 7,50. 30 menos 7,50 vai dar quanto? 22 e quanto, gente? E 50. Então, ó, veja, do quinto saco em diante, ele vai pagar quanto? R$ 22,50, porque ele tem um desconto de quanto? De 25%. Lembre, 25% é dividir por 4. Então, eu vou pegar agora, ó, 8, né? Não são 8 sacos, porque ele já comprou 4. Nos 4 primeiros, ele pagou R$ 30. É por isso que se excede 4 sacos, ou seja, de 5 em diante, tá? Os outros 8 sacos, ele, como teve um desconto de quem? De 25%, ele está pagando por cada saco agora quanto? R$ 22,50, ó. R$ 22,50. Gente, uma dica, ó. Não é 8 vezes R$ 22,50, 22,5. Como é que você pode fazer essa conta rápido, ó? Faça 8 vezes 22. 8 vezes 2, 16, vai a 1. 8 vezes 2, 16 e 1, 17. Porque, ó, por que você está fazendo 8 vezes 22? Porque depois eu faço 8 vezes meio. Porque eu quero 22,5. 22 mais meio. Então, fiz 8 vezes 22, deu 176. E 8 vezes meio. Meio é metade, dá 4, né? Dá 4. Então, ó, 176 aqui com 4 dá quanto? 180. Então, ó, os outros 8 sacos ele vai pagar 180. Pronto. Então, quanto ele vai pagar ao todo? 120, que foi para os 4 primeiros sacos de cimento, mais 180 para os outros. Quanto? 300, letra o quê? C de casa. Letra C de casa. Letra C de chupa FGV. Gente, a prova agora recente, ó. Semana passada, mas já estamos aqui com ela. Beleza? Tranquilidade? Beleza pura? Vamos para a próxima. Questão 3, gente. Ela diz o seguinte. Vamos lá. A razão entre o número de mulheres e o número de homens no departamento em que Luísa trabalha é de 5/7. Gente, razão é divisão, né? Então, ó, a razão entre o número de mulheres, M, e o número de homens, H, a razão é quanto? 5/7. E aí ele diz, e o total de funcionários é quanto? 60. Então, se eu somar mulheres mais homens, tem que dar quanto? 60. Beleza? E aí ele diz, sem contar a Luísa, quantas mulheres tem nesse departamento? Galera, vamos lá. Ó, isso cai mais do que Neymar, né? E eu já falei, ó, toda questão que te der o todo e te der as partes, não precisa você perder tempo fazendo meios extremos, aí tira o valor de H, substitui, resolve uma equação. Galera, você vai perder tempo. Como é que você faz nesse tipo de questão? Ó, o todo é 60. E as partes? Para cada 5 mulheres, 7 homens. Vai ficar 60, ó. 5 mais 7 dá 12. 60 dividido por 12, 5, ó. Professor, e o que seria esse 5? O valor de uma parte. Galera, olha pro tio. A gente já falou sobre isso, ó. Se você tem o todo
e tem as partes, pega o todo e divida pela soma das partes. O que é que você vai estar encontrando? O valor de quem? De uma parte, tá? Então, vamos lá. O valor de uma parte é quanto? É 5. Só que mulheres aqui, ó, são quantas partes? 5 partes. E cada parte aqui, ó, não vale quanto? Não vale 5. 5 vezes 5. 25, ó. Você tem 25 mulheres. Só que olha para mim. O que é que você tem que tomar cuidado? Ele pediu o número de mulheres sem contar Luísa, porque Luísa já está no meio. Ou seja, tirando Luísa, ó, quantas mulheres? 24, letra C. Professor, se ele quisesse a quantidade de homens, ó, se ele quisesse a quantidade de quem? De homens. Homens são quantas partes? 7 partes. Ficaria 7 partes, ó. Cada parte não vale 5. 7 vezes 5. Ficaria quanto, gente? 35. Nem 35 ele botou aí como resposta, tá? Se ele pedisse o total de mulheres, 25. Só que ele quer sem contar a Luísa. Então, galera, você não pode errar esse tipo de questão. Gente, quem está esperando aí, tá? O nosso curso básico, entra no grupo aqui que está na descrição do vídeo. Deixa o like, curta, compartilha. Aqui estamos nós, ó, com esse quadro aqui de sempre, que é o quê? O Sexta Insana. Vamos embora? Vamos para a próxima? Vamos lá. Gente, vamos ver aí, ó, a questãozinha de número 4. Vamos embora, de olho na tela. Ó, em um depósito, há 210 peças do tipo A, 126 peças do tipo B. Todas essas peças serão colocadas em caixa, cada caixa com o mesmo número de peças, sendo esse número o maior possível. Galera, grava na cabeça, ó, todo probleminha que ele manda dividir em partes iguais e fala maior, fala menor, probleminha de MDC, máximo divisor comum. Então, essas questões que ele diz, quero dividir em partes iguais, quero colocar dentro de caixas a mesma quantidade de livros, sendo essa a maior possível. Às vezes, no lugar de maior, ele fala o quê? Menor. Probleminha de quem? De MDC. Beleza, vamos lá. E aí ele diz, nessas condições e sabendo que cada caixa só pode conter peças de um mesmo tipo, é correto afirmar que o total de caixas necessárias é... Vamos lá, galera. Gente, você vai calcular o quê? O MDC, entre 210 e 126. Ó, MDC, sempre você vai pegar esses caras e vai dividir por um cara que é comum a eles. Por exemplo, ó, 210, tá? 126. Você poderia começar aí dividindo por 3. Professor, por que por 3? Porque tanto 210 como 126 são divisíveis por 3. Eu poderia começar a dividir por 2, ambos são pares. Se eu quisesse, eu já poderia começar a dividir por 6. Sempre você tem que botar um cara que divida os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Ó. Vou começar na humildade. Ó. Por 2
Dá quanto aqui? 105. 126 por 2 dá quanto? Dá 63. Tranquilo? Tenho que botar um cara que divida ambos ao mesmo tempo. Ó, o 2 não vai. Agora, se você olhar aqui, o 3, aqui dá quanto? 35. E aqui? 21. Professor, tem mais alguém aí? Tem mais alguém que divida o 35 e o 21 ao mesmo tempo? Tem. O 7. Aqui dá quanto? 5 e aqui? 3. Isso aqui que está desse lado, ó, é o MDC. É só multiplicar. 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3, 6 vezes 7. 42. Professor, o que seria esse 42? Ó, cada caixa tem que ter o mesmo número de peças, sendo esse número o maior possível. Isso aqui é o MDC, o máximo divisor comum. Ou seja, aqui quer dizer o seguinte, que a maior quantidade de peças possíveis que eu coloco em cada caixa são 42 peças. Cada caixa tem que ter 42 peças. Só que ele não quer saber isso. Ele quer saber quantas caixas. Gente, você pode fazer de várias maneiras, mas o resultado é o que está aqui na última linha, ó. Porque você podia pensar assim, aqui eu tenho 210 peças, só que cada caixa tem que ter 42 peças. Se eu pegar 210 e dividir por 42, dá 5. Ou seja, eu tenho 5 caixas, onde em cada caixa eu tenho 42 peças. Olha o 5 aqui. Ou então você vai pensar assim, aqui tem quantas? Tem 126 peças, só que em cada caixa eu tenho que ter 42 peças. 126 dividido por 42 dá quanto? Dá 3. É esse 3 aqui. Então, ó, aqui é o máximo divisor comum, maior, ou seja, é exatamente a quantidade de peças. Isso que está aqui na última coluna, a quantidade de caixas, 5 de uma com 3 de outra, ó, 8, letra E. Tá vendo? Se fosse um probleminha, se fosse um probleminha de encontro, coincidência, MMC. Agora, esses probleminhas, né, que ele dá a ideia de dividir em partes iguais e fala maior, fala menor, MDC. Tranquilo? Vamos para a última. Vamos embora. Ó, questão 5 da FCC 2025. E, gente, isso é algo que cai mais do que Neymar, tá? Vamos embora. Fábio é pedreiro e levou 7 dias para construir sozinho um pequeno muro no quintal de um cliente. Já seu amigo Ciscleite, que é mais rápido, consegue erguer o mesmo muro em apenas 3 dias. Então, ó, Fábio ele ergue em 3 dias e Ciscleite, nome diferente, mais diferente do que o meu. Se tiver alguém com esse nome aí, se pronuncie, diga aí. Certo dia, os dois foram chamados para fazerem juntos um muro idêntico. Considerando que ambos trabalham com o mesmo ritmo que teriam se estivessem sozinhos, em quantos dias conseguirão terminar o serviço? Ó, um faz em 7 dias, o outro em 3 dias. Ele quer o tempo junto. Galera, quem é meu aluno já sabe que isso aí cai mais do que Neymar. Se eu tenho os caras fazendo algo separadamente e ele pede o tempo junto, qual é o bizu?
multiplica os tempos em cima e soma os tempos embaixo. Tem gente que vai perder tempo utilizando o método da redução à unidade. Não, multiplica em cima, soma embaixo. É o bizu. Isso vai ficar quanto? 21 sobre 10, isso dá quanto? 2,1 o quê? Dias. Só que, gente, olha o que ele quer aí. Ele quer em minutos. Professor. Então, vamos lá. Gente, isso aqui é como se fosse isso, né? 2 dias mais 0,1 dias. Ó, um dia não tem 24 horas. Um dia tem 24 horas. E cada hora aí tem 60 minutos, né? Então vai ficar 24 vezes 60 minutos, né? E 24 vezes 60 dá quanto? 1440. Ou seja, um dia tem 1440 minutos. Então, 2 dias aqui. 2 vezes 1440, né? É ou não é? Tranquilo? Ou seja, aqui dá quanto? Dá 2.000, né? Dá 2.880 minutos. Só que eu tenho aí 0,1 dia, né? 0,1 dia. Não é isso? Eu sei que um dia são 1440 minutos. Então, 0,1 dia vai ser 0,1 vezes 1440, tá? E se você fizer aí 0,1 vezes 1440, não é isso? Não é isso? 0,1 vezes 1440, isso aí vai dar quanto? Vai dar 144 minutos. Tranquilo? Então, você tem aí, ó, 2.880 minutos. Mais quanto? Mais 144. Isso vai dar quanto? 3.024 minutos, ó. Letra C de chupa, FCC. Tá vendo, galera? Que beleza pura. Galera, é isso. Por aqui ficamos. Galera, deixa o like aí, tá? Curte e compartilha. Segue o nosso Instagram. Entra no nosso grupo do Telegram. Quero ver aí pelo menos uns 500 likes, tá? Quero ver aí. Gente, é isso. Por aqui ficamos. Um beijão. Valeu. Fui.